Olá, vamos começar. Acabei de ligar aqui. Vamos ver, esperar a Roberta. Olá, pessoal. Gente, tá aqui, Roberta. Deixa eu ver como é que eu vou chamar a Roberta ainda. Mas eu fiz uma coisa errada na primeira live. Eu anotei, eu coloquei o meu horário daqui, de Orlando, no countdown. E aí todo mundo que vai receber o avisozinho do sininho só vai receber daqui a 1 hora. Então vamos com esse primeiro erro, né? Deixa eu chamar aqui Roberta. Roberta, você consegue me solicitar para você entrar? Deixa eu chamar aqui ela. Olá. Tentei ainda avisar o pessoal que fez agendou, né, para poder receber o aviso, mas foi em cima da hora. Quando eu vi o nosso avisozinho do countdown, ainda tava lá 1 hora, daqui a 1 hora e meia, né? Porque aqui, para o meu horário, no Brasil já são 18h30 e aqui são 5h30, né? São 17h30. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar. Acho que agora vai dar certo. Já aceitei aqui Roberta. A Roberta já chegou. Ai, agora foi. Oi, Roberta. Tudo bom? Oi, tudo jóia? Como vai você aí do Canadá? Ai, vou bem. Graças a Deus vai tudo bem. Agora com muito calor, mas vai bem. Vai bem, né? Tá Vai. ótimo. Eu, hoje, nessa primeira live aqui no Imigrar Eu, já cometi um erro, tá, gente? Eu fiz o countdown, né? Disseram assim, Lívia, coloca aquele agendamentozinho. Os próprios seguidores me deram dicas. Coloca aquele agendamentozinho para você, para as pessoas poderem agendar e receber o aviso na hora que vai começar a live. Então, eu botei o meu horário, 18h30 daqui. Então, as pessoas que agendaram. Eita. Mas eu vou tentar deixar salva no final a live, de qualquer forma. Tentei avisar algumas pessoas aqui de última hora que o horário estava errado, que a gente já ia entrar agora, né? Porque no nossa arte tá às 18h30 do Brasil, mas o meu countdown foi errado. Então, quem agendou ficou lá, daqui a 1 hora vai entrar e vai dizer cadê a live. Então, eu vou tentar deixar salva. Tá? Mas acontece. Tá todo mundo em casa. A gente vai aprendendo fazendo, né? Eu não sabia nem que tinha isso de agendar. Olha aí, é vivendo e aprendendo. Já para as É. próximas, já vou agendar. Pois é, um seguidor que disse, Lívia, coloca o countdown que as pessoas vão lá, agenda, e quando chegar o momento, o Instagram avisa. Né? E eu não sabia disso. Então tá ótimo. Pessoal, então assim, quem tá aqui já, agradeço a presença de todo mundo, agradeço a presença de Roberta, né? Roberta sabe muito sobre mudança, ela mesma já vivenciou isso, ela mesma tem muitas pessoas que ela ajuda, auxilia nisso, nessa mudança de país, nessa nova expectativa, o que esperar, como minimizar, então tudo isso é aí o know-how de Roberta, e a gente tá aqui com ela para tentar extrair dela um pouquinho do que pode ajudar a gente, né? Eu sei que tem muita gente que fica aí, tem a vontade, vem aqui nos Estados Unidos, fica com vontade de vir, mas nunca vai atrás de se mexer, de fazer algum planejamento. Então, eu acho assim, começa a sementinha no planejamento, né? E aí, sim, várias coisinhas que a gente pode realmente fazer para que isso vá, de fato, acontecendo. Né, Roberta? Verdade. Então, Verdade. Roberta, obrigada, então, por você ter aceitado conversar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. É uma oportunidade maravilhosa para a gente falar sobre isso, porque principalmente nessa época de pandemia, né, vamos dizer assim, que é justamente onde a gente reavalia o que é que a gente está vivendo e o que é que a gente viveu até hoje, né? E muita gente tem essa vontade de sair, seja para a Europa, seja para cá, né, para a América do Norte, mas tem muita gente que está querendo sair do Brasil por todas as situações que o Brasil vem vivendo, e isso é uma grande mudança na vida, não é fácil. Assim, no Imigrar Eu, a gente fala muito de visto, mas hoje a gente vai focar aqui em outros aspectos. Nesse momento aqui com Roberta, a gente vai aproveitar ela para falar sobre o emocional, as dicas realmente, as pequenas dicas que a gente pode realmente fazer o plano, né, ter menos impacto e fluir mais de uma forma mais natural, né, com menos
obstáculos, se é assim que eu posso dizer, né? Porque a vida a gente não prevê, mas assim, a gente tem coisas que a gente pode ajudar, né? Isso, verdade. Então, eu queria começar com você, assim, falando um pouquinho da sua história, Roberta. Como é que você foi para aí também? Como é que fez essa sua mudança? Eu sei que é uma longa história, mas vamos tentar desmembrar um pouquinho, que aí a gente traz aqueles pontos importantes que pode ajudar o pessoal aí que está assistindo, né? Quando for fazer o levantamento, o planejamento deles, né? Eles pegarem esses pontos que a gente acha que realmente fez, mudou assim na vida da gente e que pode, né, ajudar de alguma forma no momento deles, né? Quando eles conseguirem fazer esse planejamento, ver, visualizar, né, com a experiência de outras pessoas. Sim. Bom, eu vim parar aqui, eu acho que desde os meus 16 anos. É uma longa história, é um sonho muito antigo. Então, eu acho que o primeiro ponto, já pegando assim, junto com a história e falando um pouquinho dos pontos, eu acho que o primeiro ponto é a pessoa querer. Não adianta de nada. Tudo aconteceu, as oportunidades chegarem e simplesmente a pessoa não tem essa vontade, não tem esse sonho, não sonha isso há um tempo. E até eu acho que para planejar, para começar a planejar essa grande mudança na vida, se você não quiser, você não vai conseguir planejar da forma que deveria planejar, né? Então eu vim parar aqui, eu acredito que desde os meus 16 anos, onde eu já sonhava em fazer high school. E aí, na época, me lembro demais, mãe, eu falei, de jeito nenhum. Primeiro, aquele clichê, né? Você não é todo mundo, então você não vai. E segundo, a gente não tem dinheiro para isso, que é o segundo ponto que eu acho que eu preciso falar aqui, que é a questão do planejamento financeiro. Não adianta iniciar um planejamento sem você pelo menos souber, tiver conhecimento, uma basezinha do quanto que custa essa mudança, porque mudar de país não é simplesmente fazer uma viagem de férias. Você programa 15 dias, leva ali na sua bagagem tantos dólares, euros, enfim, a moeda que você para onde você vai, e você compra passagem, faz a mala e vai embora. Não é assim, né? Então tem toda essa questão de como é que você vai se manter. Então, na época, não vim parar aqui por causa de financeiro mesmo. E aí o tempo foi passando, enfim, passei por várias mudanças na vida até cheguei em uma e disse assim, agora eu vou, agora chegou minha hora, né? E comecei e retomei, porque esse meu planejamento iniciou para hoje, iniciou um pouquinho antes de 2018, acho que foi 2017 mais ou menos, que foi quando eu comecei a procurar o Canadá, né? Então, em 2018 eu visitei Toronto, que eu acho que é outro ponto que eu posso abordar, que é a questão do test drive. Que quando você faz um test drive, às vezes as pessoas falam assim, você vai gastar muito dinheiro para fazer uma viagem internacional, para pagar até mesmo um intercâmbio, que foi o que eu fiz. Eu fiz um intercâmbio de 4 semanas em Toronto, estudei o idioma e ao mesmo tempo conversei com pessoas que estavam em loco. Uhum. E essas pessoas poderiam me orientar em muitas coisas. Falar das experiências, falar o que não deu certo para elas. Porque eu acho que o ponto mais crucial é quando a gente procura os erros. Porque achou o erro daquela pessoa, você tem como evitar. Exatamente, você consegue se prevenir para que não aconteça com você. Então, eu gastei um pouquinho de dinheiro em 2018 e fui-me embora para Toronto. Passei 40 dias em Toronto, voltei ainda assim com mais vontade. Uhum. E quando foi ano passado, em agosto, acho que foi agosto mais ou menos, foi quando comprei minha passagem. Diga agora, eu vou, beijo, tchau. Você já sabia, então você já foi, você teve a sua experiência, sabia como se planejar, né? Para essa sua ida dessa vez dar certo, definitivo, né? Isso. Porque, na verdade, precisou de muita pesquisa, sabe, Lívia? Isso. Eu acho que os blogs estão aí, as pessoas que criam conteúdo, elas estão aí. Ajuda muito, verdade. Muito, para você fazer pergunta, para você realmente ser intrometido e dizer, olha, eu estou querendo fazer, também é o meu sonho e eu estou com dúvida aqui. E muita gente respondeu mensagens minhas e me orientou, me ajudou isso no meu planejamento. Exatamente, essa troca é muito bacana, até porque qualquer informação, ela pode muito mudar, né, o seu planejamento, pode lhe dar uma ideia que você não tinha, pode ver uma perspectiva que você nem tinha em mente, ou seja, hoje em dia, né,
a gente vê, por exemplo, tem pessoas buscam muito essa informação. Então, hoje em dia, por exemplo, é muito viável que uma pessoa venha do Brasil, veja só, entre aqui nos Estados Unidos com o Green Card já para buscar emprego. E essa mesma pessoa lá do Brasil, ela pode fazer uma busca no Indeed, no Career Building, em sites de emprego para ver como é o mercado de trabalho dela aqui. Ou seja, antigamente a gente não tinha todas essas informações dessa forma. Ou seja, você está no Brasil, você quer sair do Brasil, quer ir para os Estados Unidos ou quer ir para o Canadá, que seja, né? Você tem ali na sua mão as ferramentas para ver como é o mercado de trabalho na sua área, o que você precisa fazer, né? Buscando na internet, pelo menos você tenta buscar o mínimo da informação. Você não vai de olho fechado, começar uma nova vida e de repente dar errado. Por quê? Porque você não sabia que seu visto tinha validade, que o seu visto não lhe permitia trabalhar, né? Você foi lá experimentar e tentou ficar, mas sem ter essa informação antes, as coisas podem dar errado. E a gente vê isso muito acontecer na prática, né? Eu né? acho As que pessoas Eu acho que vem o com a crucial vontade, é mas isso. esquece do planejamento, né? Isso. O crucial é isso. Não adianta você ter vontade. Eu acho que se eu puder enumerar assim, em uma pirâmide, eu colocaria primeiro conhecimento, segundo eu colocaria o dinheiro, em terceiro eu colocaria o idioma para o local que você vai. Porque conhecimento, eu acho que assim é o topo. Se você não souber como que funciona desde o visto até a sua área de trabalho, com o que você vai querer trabalhar, porque nem sempre sua área de trabalho que é no Brasil, ela vai poder ser aplicada ou aqui, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, por causa da revalidação do diploma, que é muito caro. Então, Aí é muito assim, caro? aqui dependendo da profissão, por exemplo, sou advogada no Brasil e empresária. Hoje, aqui no Canadá, eu estou preferindo correr para o lado do negócio do que para o advogado, porque o advogado, primeiro, isso é meio que óbvio, as leis elas são 100% diferentes. Então, eu teria que fazer outro curso de advocacia. Aí Então, requer que você faça uma universidade inteira, tá? Requer que eu faça uma universidade de, no mínimo, 3 a 4 anos. E isso, para mim, iria custar muitos e muitos $1000 e não valia a pena. Então, era melhor ir para o lado do negócio, que em 1 ano e meio me oferece vaga de trabalho e chance de imigração, por exemplo. Certo. Né? Então, para vocês verem, tá, pessoal? Muda muito de país para país. Né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, cada profissão é regida por estado. Então, aqui a gente tem que olhar em cada estado quais são as regras. Né? E pelo que eu estou vendo aqui, para advogado é mais fácil do que no Canadá. Por quê? Porque você tem a possibilidade aqui de fazer um mestrado, né? E aplicar para a universidade. Na Califórnia, você faz a prova do BAS e submete, se você já é advogado no Brasil. Então, para você ver, de novo, né? Só para confirmar aquilo que a gente estava conversando, informação. A gente vai atrás daquilo, a gente não pode ter a mentalidade. A gente não pode generalizar, começa daí, né? Que tudo é difícil. A gente vai atrás. Você fez a sua busca e viu que na sua área, né, custaria isso, isso e isso, e na sua situação não é o adequado. Mas, de repente, uma pessoa, por exemplo, que é enfermeiro no Brasil, no Canadá seja fácil. Aqui é uma prova. Então, tudo volta para aquilo, né? E eu sei que quando a gente pensa em migrar, a gente pensa na nossa recolocação no mercado de trabalho, muito natural, né? Porque a gente quer continuar a nossa vida profissional em outro país. Então, as pessoas costumam dizer, né? Eu acho que as pessoas migram muito para o Canadá porque existe o sonho americano, né? E que muitas vezes os Estados Unidos, ele barra as nossas possibilidades de imigração pela dificuldade em algumas coisas que você tem para entrar. E o Canadá é uma mãe. Aqui eu costumo dizer assim, o Canadá abraça todos os imigrantes de coração aberto mesmo. Só que ele não faz isso de graça e ele não faz isso sem exigir algo em troca, que é você querer ficar no Canadá. Justamente pelo fato de ser fácil entrar aqui para você, no fim, você ter uma imigração, né? Que a gente costuma dizer assim, que se você começar seguindo pelo caminho do estudo, né? Que é você entrar em uma pós-graduação, em college e tal, seguir a linha do estudo, em mais ou menos 5 anos, no máximo, você está com seu PR, que seria o Green Card dos Estados Unidos.
né? Então, você não precisa casar com ninguém, você não precisa... Enfim, você não precisa fugir. Entrou estudando, você vai... No final dos passar... estudos, você teria esse visto. Isso, porque são vários tipos de visto, né? Tá. A gente não vai tocar nisso aqui agora. Não vai tocar nesse assunto, mas assim, é uma facilidade. Só que aqui também muda de província para província. É como nos Estados Unidos. Então, se a gente não tiver conhecimento, pelo menos para a província que a gente quer vir, de nada vai adiantar, porque eu estou no Quebec. O Quebec tem uma lei assim totalmente específica, é diferente de Ontário, que é onde fica Toronto, é diferente de British Columbia, que é onde fica Vancouver. Então, conhecimento. Aqui nos Estados Unidos, assim, a lei imigratória é porque as pessoas têm essa mistificação. Você que está aí no Canadá, eu acho que você é uma, que é difícil de migrar para os Estados Unidos. Mas depois eu tenho uma conversa só com você. Porque, assim, vir para os Estados Unidos hoje em dia tem uns vistos hoje em dia. O EB2NW é um visto que você vem pelas suas qualificações. A gente também não vai entrar nisso aqui agora. Mas, assim, a questão quando a gente fala em mudar de país, a gente também fala da nossa profissão. E aí é que às vezes impacta, né? Porque às vezes você tem que passar um tempo para revalidar. Às vezes as pessoas se reinventam, né? Como você está falando. Às vezes você não está afim, às vezes, de fazer uma revalidação. Enfim, não está afim mais de trabalhar na sua área. Você encontrou um outro nicho, né? E você vai com tudo nesse outro nicho. Então, às vezes, às vezes é porque a pessoa quer, mas às vezes, infelizmente, a pessoa faltou conhecimento, chegou aqui e não deu. Aí isso é um desânimo, né? Isso se torna um obstáculo para a pessoa que está querendo mudar de país. Então, esse seria um ponto que realmente é bom, né? As pessoas se atentarem, é um ponto importante antes de se mudar. Pensar como é que vai ser a sua vida profissional, fazer a sua própria pesquisa, né? E como a Roberta está dizendo, no Canadá também é por estado, aqui também é por estado. Então, assim, fica a dica para vocês. Quando vocês forem pesquisar essa questão de mercado, veja a sua área, veja como é o mercado, pesquisa na internet, né? Sites, eu não sei aí, mas aqui, a gente acessando esses sites que eu falei, sites de emprego americano, né? A gente tem uma ideia, se tem pelo menos oferta de emprego. Não sei se é da mesma forma aí. Existem também as comunidades, né? Por exemplo, comunidades que tem, pelo menos aqui, a gente tem uma comunidade gigante de brasileiros no Facebook, porque aqui o pessoal usa muito o Facebook para tudo. Eu acredito que nos Estados Unidos seja muito assim também. E aqui tem comunidade só de brasileiro e os brasileiros trocam muita informação. Então, às vezes é bom a gente já, ainda no Brasil, mas entrar em contato com brasileiros que já estão aqui. Mas eu acho que você tocou em um assunto que vale a pena falar, que é questão de controle emocional. Porque quando você chega em um local diferente e você lida com um cenário 100% diferente, sua zona de conforto foi para o beleléu, ela não existe mais, porque tudo aqui é desconfortável, mesmo você vivendo confortavelmente. Né? Porque a língua é diferente, então você tem que realmente se virar com outro idioma, a cultura é diferente, o jeito de tratar é diferente, é tudo diferente. E você não pode vir para cá com um pensamento de que brasileiro dá jeitinho em tudo, porque você não está mais no Brasil. Então, isso é um ponto, assim, que precisa pegar muito, porque tem muito brasileiro que chega aqui, não, eu posso fazer isso. Não, você não pode, a cultura deles é diferente e você precisa estar preparado psicologicamente e emocionalmente para lidar com essa diferença de cultura. É outro choque, assim, meu Deus, gigante. Antes da gente entrar nessa live, né, a gente tinha conversado quais são os pontos, os 3 questionamentos que as pessoas mais lhe fazem. Aí você falou, uma coisa é a questão do emprego, né, realmente como buscar, se reinventar na área. Uma outra coisa é sobre o seu college, né, as pessoas querem saber às vezes como é o seu a formatação de estudo, como é essa parte de pesquisa, de estudo, de como se qualificar quando você ainda vai nessa fase, ou você tem essa ideia de fazer um estudo a mais. E aí, você está nessa fase de estudo, está no college aí no Canadá? Pois é. Pois é, menina. Essa pandemia eu não posso dizer mais nada. Sim. Na verdade, agora, nesse exato momento, eu migrei o idioma, né? Porque o que é que acontece? Vim para Quebec com o pensamento que todo mundo tem. Eu tenho inglês, então o pensamento inglês a gente consegue se virar em qualquer lugar do mundo.
de fato, o inglês é o primeiro, né, idioma do mundo. Mas aqui no Quebec, para você viver entre supermercado, mercadinho da esquina, enfim, sua bicicleta quebrou, você precisa consertar. Esse tipo de coisinha, aqui o fundamental é o francês, a primeira língua é o francês, né? Então, a minha primeira etapa aqui está sendo o idioma, porque eu iniciei no curso de inglês, decidi mudar para o francês imediatamente e disse, gente, vamos dar um apreço nesse francês. E o college foi uma questão que, para mim, ele vai ser em inglês, né? Graças a Deus, aqui no Canadá, business, ele é mundial. Então, o idioma tratado no business é o inglês. Facilita. Facilita. E eu vou fazer realmente o college, vai ser em inglês. Só que o meu college, ele só vai começar no próximo ano. Porque eu escolhi, na verdade, fazer o college presencial. E nessa pandemia, os colleges estão todos iniciando de forma online, para que você não perca tempo, assim como as escolas no Brasil, das crianças e tudo mais, está todo mundo fazendo online. Aqui não está sendo diferente. Os colleges estão dando aula online, assim como eu estou tendo aula de francês online. Só que é uma experiência maravilhosa, mas é totalmente diferente do tete-a-tete, né? De você estar de frente para o professor, de você tirar dúvida e tudo mais. Então, eu joguei o college para o início do próximo ano, né? E sim, a formatação do estudo aqui é diferente, sim. A formatação do estudo, né? Assim, o que as pessoas devem esperar, né? De quando vai fazer um curso fora do país? O que é que mais lhes chamou a atenção da diferença de um curso em um país que não seja o Brasil? A diferença com o Brasil em relação a você estar estudando fora do Brasil? O que é que você acha que é um ponto que as pessoas podem o primeiro tentar ponto, assim, melhor? O primeiro ponto que todo mundo precisa prestar atenção é a maneira de estudar aqui é totalmente diferente da maneira de estudar no Brasil. Geralmente no Brasil, por exemplo, você consegue trabalhar o dia inteiro e fazer uma faculdade das 19 horas até as 22 horas, todos os dias você vai para a faculdade. Né? E aqui é diferente. Aqui as pessoas, quando elas entram em college, aqui realmente você veio para estudar. Por mais que tenha permissão de trabalho, mas é assim, é geral, é um depoimento da geral, que é muito difícil você vir com uma mentalidade assim, eu vou trabalhar o dia inteiro e o meu curso eu levo na barriga. Não tem isso aqui assim, sabe? É difícil, tem, mas é difícil. Se você realmente quer uma boa colocação, um bom emprego no futuro, enfim, você tá aqui porque você quer mudar de vida, você simplesmente não quer levar a sua vida na barriga. Então, realmente, isso é uma mentalidade que as pessoas precisam mudar, que é diferente estudar aqui. Sim, então, assim, na minha perspectiva, eu posso dizer a mesma coisa, né? Eu fiz um mestrado aqui, eu tô nesse processo de revalidação, na verdade, já estou fazendo as provas para o BA, né? Mas meu LLM, que foi o meu mestrado aqui, foi, assim, um choque de diferença mesmo com a minha faculdade de Direito no Brasil. Eu achei, assim, é outra coisa, né? O sistema é outro. Você tem que ir preparado para as aulas. Você já vai sabendo, não é o professor que você chega lá na aula e o professor vai despejar conteúdo em você. Não. Você chega já com tudo, né? A obrigação é sua saber de tudo. Chegando lá, o professor está lá para lhe perguntar, né? E aí você vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas, mas o professor vai saber te perguntar o que é que você entendeu, né? Na verdade. E assim, é uma situação em que você já vai numa pressão. Por quê? Porque se você já não souber responder o professor, você já não tem a sua nota. Então, assim, a perspectiva é que você já vá com 100, né? Você já está com tudo na sua ponta da língua, você já está sabendo de tudo, você está ali só para tirar suas dúvidas. O professor, ele está ali para tirar as dúvidas. Então, assim, esse foi a primeira coisa que eu achei, assim, super diferente. Porque é muito natural nas nossas faculdades aí no Brasil. Tudo bem, tem gente que estuda antes, adianta a matéria. Mas não é comum todo mundo adiantar a matéria antes de ir para a faculdade, né? A gente espera que o professor lá esteja ensinando a gente. Quando o ensino aqui realmente é completamente diferente, né? A gente tem que ir preparado, é realmente muita coisa. Então, assim, se você vem fazer um mestrado, então, ou um college, como o Roberto está falando aí, no Canadá também da mesma forma, aqui nos Estados Unidos também, você venha com gosto de gás para estudar, né? Porque
o método de ensino é diferente. Você sai, assim, preparado. As escolas também, assim, pelo menos aqui, né? Eu quero saber de você aí. Mas aqui, no final da sua graduação, você faz a graduação e as próprias universidades, elas estão ali para lhe apoiar, para lhe dar a continuação natural, que é você fazer a prática, você praticar aquilo que você estudou na universidade. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, como você falou aí também no Canadá, né? Todo mundo é uma progressão até você ter o visto. Aqui é nesse sentido também, né? Você vem, por exemplo, com F1, vai estudar. Depois, os Estados Unidos dão uma oportunidade de prática, que é o OPT, Optional Practical Training. Aí você, a universidade pode lhe indicar empregos na sua field, na sua área, que você vai lá botar em prática aquilo que você ensinou na universidade, aprendeu na universidade. Então, eu acho interessante, muito interessante essa oportunidade. Mas não é para curso de língua, tá? É para cursos profissionais. Aí você tem esse OPT, que é a prática, ou seja, uma continuação. Você vai lá, teve toda a teoria na escola, e depois você vai para o mercado de trabalho, né? Fazer essa experiência. E aí, da mesma forma que aí, a gente vai progredindo. Pode se progredir para outro visto, mas aí seriam outras aplicações. Mas o que eu acho interessante é o método realmente. Você vai, ensina, tem a teoria e depois até para os estudantes de fora tem essa prática, né? Para você ver, botar em prática tudo aquilo que você ensinou ali tão suadamente durante a faculdade. Então, eu acho muito bacana. Mas assim, é uma imersão, né? Aqui funciona isso da prática, funciona praticamente do mesmo jeito, só que você já precisa escolher um curso que ele tenha essa opção de prática, que é como se fosse um estágio obrigatório da faculdade. Mas aqui você não precisa fazer uma universidade, que é o que é diferente do Brasil. A gente está muito acostumado a falar de faculdade, de universidade, e aqui é diferente. Aqui o college é como se fosse os nossos ensinos tecnológicos do Brasil. Sim, aqui também tem college. 1 ano a 2 anos. E o método de trabalho do Canadá absorve muito, assim, absorve mais de 90% dos estudantes de college, que são esses cursos profissionalizantes. Então, assim, inclusive quando o adolescente sai do ensino médio, ele não vai direto para uma universidade aqui. Não é igual ao Brasil, faz o vestibular e passou para a universidade. Aqui, o adolescente faz com 17, 18 anos, finalizou o seu high school, ele entra em um college, faz um college de 2 anos, de 2 a 3 anos, para aí sim ele migrar para uma universidade. É o que acontece com a gente. Se você iniciar um college, você inicia o college, finalizou o college, você já está dentro de mercado de trabalho. Não tem isso do povo olhar o seu currículo e dizer assim, é um curso tecnológico, não é um bacharelado, entendeu? Não existe isso. Eles só querem saber se você sabe fazer o que eles querem. Se você sabe fazer, você é o melhor empregado do mundo, assim, a melhor pessoa que eles precisam para a empresa. Entendi. Vamos recapitular, então, assim, são os 3 pontos que a gente acha importante para mudar, né? Que você acha que pode fazer uma diferença lá na frente. Então, uma, fazer aquela pesquisa de empregos, de mercado na sua área, que a gente já conversou aqui. A outra, se sua intenção é estudar, dá uma atenção a selecionar o curso, fazer as aplicações para o curso. E a outra é escolher a cidade, né? Como é que a cidade pode impactar nessa escolha de uma pessoa que está aí pensando, começando ao plano de imigrar, de morar fora do Brasil. Quais são as diretrizes ou o que é que pode se avaliar, levar em consideração, na verdade, na escolha da cidade que você vai morar? Bom, eu posso falar pelo Canadá, né? Tá. Todo mundo sabe que o Canadá no inverno tem lugares que são extremamente frios e que tem lugares que é mais ameno, né? Então, eu acho que isso, a gente já começa uma discussão, assim, gigante sobre a cidade. Se você não souber escolher bem a cidade que você vai morar, isso vai impactar diretamente na sua vida. Porque aqui, diferente lá em Natal, por exemplo, já que nós somos de Natal, lá em Natal caiu uma chuva, a gente faz de tudo para não sair de casa ou do trabalho, que é para a gente não se molhar e tudo mais, aquela coisa. Aqui, faça chuva, faça sol, faça neve, não interessa. O pessoal está saindo de casa para trabalhar, para estudar, é a vida que segue. Então, isso impacta diretamente, porque se não souber escolher bem a cidade, você pode correr o risco de cair em uma cidade
que é um frio muito intenso, por exemplo, Clima, e que então. quando chegar lá na frente, no inverno, você vai se deparar e, opa, eu não consigo viver com uma sensação de -30, por exemplo, é o que faz aqui, né? Certo. Uma coisa assim, como eu moro aqui na Flórida, uma das coisas é o clima, né? Que é muito similar com o que eu tinha anteriormente em Natal, no Brasil, de forma geral. Mas uma coisa que eu acho também que é importante se levar em consideração quando a gente vai procurar a cidade, aí a gente volta de novo, que é a parte da sua profissão e do que você vai fazer. Como a gente estava conversando, né, também, que na hora da gente revalidar um diploma ou ver o mercado de trabalho, como é de forma estadual, tanto aqui como aí onde você está, né? Isso. Tem que se levar em consideração o estado que a pessoa quer morar, né? Com certeza. Porque você está lá no Brasil ainda, não se mudou ainda, então, minha área é essa, qual é o estado que melhor emprega essa profissão? Então, o estado, para mim, seria a profissão seria uma coisa interessante. O clima, como você está falando aí, que foi o primordial, o clima. Outra coisa também, mas aí já é dentro das cidades, né? Mas eu acho que a cidade também você pode ir diminuindo essa escolha. Se você tem filho, né? Como é que é a com certeza. escola de filho? Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem que morar, quando for para uma escola pública, que é a partir de 4 anos, por exemplo, se você tiver esse interesse de colocar uma escola pública, então você tem que buscar um bairro que, né, você gosta de morar, então as cidades que têm as melhores escolas e, consequentemente, um bairro que você vai morar para poder sua filha, né, ou seu filho ter uma educação de qualidade. Isso. Enfim, você tem a opção de escolher a escola que tem a nota A. Se você ainda já não está aqui, já não se mudou de tudo, então você já está aí. Você tem várias opções antes de partir para definir, né? Isso. Aqui a gente tem... Aqui é exatamente igual aí. As escolas, elas são por bairros, tem toda aquela coisas, as escolas são públicas, né? Então, você precisa morar realmente no bairro que a escola do seu filho esteja, né, inserida. E isso é um fator muito importante, porque aqui muda de província para província, muda o tempo, a idade inicial de estudo da criança. Para você ter noção disso. Muda isso também. Então, muda. É mais uma coisa a se levar em consideração. Muda. Aqui no Quebec, se eu não me engano, bom, eu tenho um filho já de 12, né? Então, eu já ia dizer 18, meu Deus. Um filho de 12. Então, assim, eu não me preocupo muito com a idade que ele vai iniciar o estudo. Mas, se eu não me engano, aqui no Quebec, é com 5 anos que se inicia a estudo para a criança ir para a escola. Já em Ontário, que é Toronto, a criança inicia com 4 anos. Então, tem tudo isso, porque antes disso, os daycares daqui são caríssimos. É em torno de $350 a semana para você manter a criança, que seria o nosso jardinzinho, né? Até a alfabetização. Então, tudo isso tem que ser muito pensado, principalmente se você vier com família. Menino, a pesquisa tem que durar, assim, 1 ano. Ou você tem que ser mais assertivo. E nos lugares certos para você conseguir suas informações de forma mais concreta, né? Mas aí de volta, né? A gente volta para o ponto inicial. É a informação. Se você traçar tudo aquilo, já souber direitinho as cidades, o planejamento de trabalho, ver como é o mercado, o clima. Então, tudo isso que a gente está falando é muito comum, né? De todo mundo que tem esse tempo de fazer esse planejamento, levar em consideração para ter essa mudança mais tranquila e sem muitas surpresas, né? Sem muitos percalços. Eu acho que, na verdade, você tem que saber que estilo de vida você tem. E qual é o estilo de vida que você quer continuar a ter? Sim, que o estilo de vida, de forma geral, fora do Brasil é diferente, né? Isso daí não é novidade. Totalmente diferente. Então, você precisa saber qual é o seu estilo de família que você tem, se você vem só como um casal, se você já vem com filho, se o filho é pequeno, se o filho é grande. E você tem que partir da premissa de que esse é o seu ponto de partida. E ponto final. Não interessa se você... eu amo a Califórnia, mas a Califórnia não é boa para a família, então não adianta ir para a Califórnia. Mora em uma região que seja parecida com a Califórnia. E vai para a Califórnia de férias. Na verdade, a gente tem que escolher por aí, né? A gente tem que começar a nossa escolha da mesma forma que, para mim, o principal pode ser um bairro que eu posso colocar minha filha para estudar, para outra pessoa pode ser o emprego, ou para outra pessoa pode ser o clima, né? Então, cada um tem uma visão diferente do que é o principal para ela. Então, aí
É por isso que diz, todo mundo diz que é melhor ir para tal lugar. Não, não é todo mundo. Você tem que saber primeiro o que é que você quer, né? Para que você possa traçar de forma mais objetiva para você não ser decepcionado, né? Exatamente. A pessoa tá gostando, mas você pode não gostar. Né? Isso. E existe a palavrinha filtro. Junto com a informação, eu acrescentaria a palavra filtro, que é para você filtrar realmente as informações. E eu não falo de fake news, porque as informações não são verdadeiras. Não é isso. É você filtrar o que é para você e o que é realidade de outras pessoas. Sim. Não adianta eu estar lendo blogs e mais blogs e mais blogs de uma pessoa que é só um casal jovem de 20 anos e que se mudou para Vancouver. Se a minha realidade, eu sou casada, 40 anos, por exemplo, tenho 2 filhos já de 15 e não adianta eu ficar com essa informação, eu preciso filtrar. A realidade deles é linda, todo mundo gostaria de ter, mas você precisa adaptar para a sua realidade. Então, as informações, elas precisam vir com muito filtro, muito filtro. Isso é um ponto importante, porque às vezes as pessoas estão com muita vontade de mudar e pega o que está lendo ao pé da letra, né? E não faz a reflexão junto com a família para ver o que a família também quer, porque às vezes um quer uma coisa, outro quer outra, mas esquece de conversar e saber o que é melhor para a família como um todo, né? Então isso também faz uma diferença. Gigante. Roberta, e os nossos 3 últimos pontos, tá? Quais são os 3 últimos, os três pontos que você acha, assim, que depois que você chega, né, numa cidade, o que é essencial? Uns 3 pontos que você acha essencial fazer assim que você chega, assim. Você diria que pode fazer uma diferença, pode ajudar para as pessoas que acabaram de chegar num país diferente? Eu acho que pontos cruciais para mim, tá? Eu me considero uma pessoa muito independente, então eu acho que a primeira coisa que você precisa procurar são informações sobre meios de transporte, tá? Porque, primeiro, quando você chega em uma determinada região, logo de início, a maioria, o normal de todo mundo é não ter carro. Então, então isso daí é outro diferencial. Cada cidade que você vai é uma vida completamente diferente. Completamente Nova York, Manhattan, Orlando você só vai de carro para qualquer canto. Manhattan você tem que ir a pé. Então, realmente, de estado para estado, de novo, muda tudo. Exatamente. É muito meio de transporte. Se você vier, óbvio, para metrópoles, para capitais aqui no Canadá, você vai ter sistemas de transportes com metrô, ônibus, trem, que são meios de transporte completíssimos. Mas alguns interiores, quando você vai para alguns interiores, aí você já se depara somente com ônibus, já não tem metrô. Então, assim, isso, para mim, quando você chega... Primeiro, você já vem com essa informação prévia, né? Mas quando você chega, eu acho que você se informar de horário, a forma que o meio de transporte ele se realiza nessa cidade, eu acho que é um ponto, assim, crucial. Crucial. Outro ponto, eu acredito que seja o idioma. De novo, né? De novo. Tipo, eu consigo sobreviver, sei lá, aqui, por exemplo, eu consigo sobreviver sem o idioma. Bom, sem o francês você consegue sobreviver aqui, tranquilo. Não é assim uma coisa desesperada que você tem que... Ai, meu Deus, eu preciso aprender o francês para ontem. Não, depende muito dos objetivos de cada um. Mas eu acho que um básico você tem que ter, porque senão você não consegue ir na esquina, entendeu? Sim. Então, isso é uma outra coisa, assim, importantíssima. E de novo, eu acho que também depende do estado, porque tem estado que tem muita oferta de emprego para quem fala português. Mas, de qualquer forma, você só se sente mais confortável à medida que você vai ganhando confiança, né, no idioma. Então, não pense no idioma só para sua profissão, né? Realmente, para você se sentir bem, né? Então, faz bem você saber que qualquer coisa você sabe se comunicar, né? Fazendo um complemento até em relação ao meio de transporte, tá? Outro ponto é a questão de você saber aonde você vai morar. Porque, assim, é muito importante. Aqui, a realidade de Orlando é 100% diferente. Mas aqui nós vivemos em uma cidade que a neve, ela bate no meio da canela. Assim, joelho, entendeu? Então, não adianta você morar numa região linda, mas nós passamos muito tempo do ano frio. Não é todo o tempo neve, como às vezes as pessoas pensam que a gente mora no Polo Norte, mas não é assim.
mas tem um tempo que tem neve. E esse tempo que tem neve, o meio de transporte é extremamente importante você ter essa informação. Se você chegar aqui no meio do inverno, por exemplo, você vai se deparar com neve Dificuldade para se realmente. locomover. Muito! E outra, é você esperar cerca de 20 minutos, 25 minutos por um transporte público numa neve. Nova York do mesmo jeito. Exatamente. Então, é muito crucial isso. É tudo um conjunto, tão assim, grudadinho, tão redondo, que eu não sei como é que as pessoas escapam vamos dizer, desses pontos. Não tem como escapar. É isso. E outra coisa é o financeiro, né? Eu acho que quando você chega aqui, você precisa estar muito bem preparado financeiramente, porque as informações, elas vão mudar e você precisa se deparar com o seu psicológico. O seu psicológico precisa estar preparado para você ter gastos. A porta vai bater, tá? Caso vocês escutem uma zoada bem grande. Porque aqui tem isso, gente. O clima muda. Tipo assim, em um segundo. Tava com sol, agora começou a chover. Aqui na Holanda também, da mesma forma. Chuva Nossa forte. Senhora. Aqui é. Já lembrando nisso, eu acho que eu posso até acrescentar um ponto que quando a gente chega aqui, gente, tem que ter um aplicativo de tempo no celular, porque é ele que vai determinar se você sai de casa ou se você não sai. Principalmente em cidades que a gente anda a pé, né? Que a gente consegue se locomover a pé, que aí é mais crucial, porque você vai esperar um trem, vai esperar um ônibus, então aí faz toda a diferença. Aí parece que tá dando uma vitamina. Mulher, aqui tá vindo, tipo assim, Catrina tá aparecendo por aqui. Sem avisar. Sem avisar. Roberta, eu quero lhe agradecer pela oportunidade da gente estar batendo esse papo. Foi a primeira vez que a gente fez uma live por aqui, mas eu acredito que, assim, caiu aí. Ó. Caiu, foi. E sabe o que é isso, mulher? Aqui em toda janela tem a telinha de proteção, né? Então, aqui quando bate um vento, é uma coisa, assim, incrível. Parece que o tempo... Essa sua última dica aí do aplicativo do tempo aí, para quem vai para um lugar dessa forma, tá validada. Menina, nem tá validado. Vocês estão comprovando, né? Isso comprovado. Isso é Deus. Roberta, obrigadíssima pelo seu tempo de hoje. Né? Eu agradeço. Foi ótimo esse bate-papo aqui. Para quem está aí querendo começar a pensar, né? Ter mais essas informações aí para poder ficar matutando na cabeça. Acho que foi bacana demais. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Tá bom? Eu que agradeço. Vamos repetir, né? Vamos. Agora eu vou para minha primeira teste aqui de salvar a live, tá bom, pessoal? Vai dar certo. Vai dar certo. Aqui. Obrigada, gente, pela participação. Tem alguns seguidores aqui que estão dizendo... estão falando. Margot, ela é uma seguidora. Nayara. Deixa eu até ver que possa ser que tenha, inclusive, algum questionamento. Minha né, sogra aqui me acompanhando. Só falta vir para cá agora. Deixa eu ver mais. Gente, muito obrigada. Muita gente aqui me acompanhando. Muita gente que segue aqui o Migraela. Eu quero agradecer a presença de vocês. E sempre que vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, tá? Como se planejar, essas coisas, eu acho que Roberta manja do assunto também. Pode ajudar vocês. Vão lá no Instagram dela novo, que ela acabou de fazer, Vem Canadá. Vem Canadá, mas assim, venham imigrar, quando vocês forem sair dos Estados Unidos, vale tudo isso, né? A intenção é trazer o planejamento. Então, independente do país que vocês queiram ir, né? A regrazinha lá do começo, do planejamento, da intenção, do mindset, tudo isso é a mesma, porque sair do Brasil, eu acredito que a gente já está pulando o obstáculo, a gente está quebrando a inércia, a gente está saindo da nossa zona de conforto. Então, eu acredito que uma vez que você sai, né, você já é outra pessoa. Você muda, você já é mais forte, né? É muito engraçado isso, é muito interessante, na verdade, não é engraçado, né? É interessante como muda, né? A gente muda, nossa cabeça faz um shift, né? E para fechar, assim, não tenham medo de procurar ajuda no sentido de dúvidas. Eu queria tirar essa dúvida, porque às vezes nós, seres humanos, temos aquela fase do orgulho.
eu consigo pesquisar sozinha. E eu senti muita dificuldade quando eu estava no Brasil em pesquisar realmente, porque a internet é um mundo gigantesco de informação. E quando a gente consegue alguém que filtra as informações para a gente, no sentido de, Lívia, eu tenho o mesmo perfil que você, me tira essa dúvida, eu tenho um filho também pequeno, que precisa entrar numa escola, eu estou querendo ir para Orlando, e você, eu sei que você tem um filho também pequeno, mora em Orlando. Poxa, como que são as escolas aí? Como que são as professoras? Meu filho precisa saber inglês, sabe? Ele tem tantos anos. Às vezes, isso é um ponto de humildade que a gente precisa ter quando a gente está na fase do planejamento. Que, nossa, isso faz uma diferença, assim... Perguntar não 200%, nada, né? O máximo que você vai levar é uma não resposta, né? Tentar... Exatamente, vale, é um vácuo, né? O vácuo é um vácuo. Mas é isso aí, assim. Eu e a Roberta, a gente tá aqui realmente para ajudar vocês, incentivar vocês. Vale a pena. A gente se torna, né, melhor, né? Consequentemente, depois de tudo isso. A Margot tá dizendo aí, estou nessa fase. Mas Margot, é bom. Força na peruca, Margot, vai dar certo. A fase é uma fase boa também. Tenta encarar essa fase com mais tranquilidade, né? E com mais emocional. Eu sei que a gente, com mais emocional, com mais racional. Eu sei que o emocional toma conta do momento que a gente fica, quero ir ontem, quero ir para ontem, mas a gente tem que planejar. Tá? Isso eu acho que também precisa ter coragem, tá, Lívia? É uma situação, assim, de mudança de vida que ela é muito gigante. No meu caso, você precisa tapar muitos ouvidos e escutar o que você quer para você. Porque eu, por exemplo, eu deixei um filho no Brasil e com essa pandemia, eu não sei quando que eu vou conseguir trazê-lo ou vê-lo, porque eu não consigo ir ao Brasil, porque eu não consigo retornar para o Canadá. Veja só, tem planejar, por mais que o planejamento esteja ali, tem coisas que ainda acontecem que a gente tem que estar preparado, né, psicologicamente. A gente precisa estar preparado psicologicamente para a questão do controle. Tem coisas que a gente não consegue controlar e tem que estar tudo bem, tem que seguir então, em por frente. isso que o mínimo que a gente consiga, né, ter controle já está assim valendo para que as outras coisas que a gente não tem controle não deixe afetar a nossa mudança, nosso plano, né? Enfim. Com certeza, com certeza. Ai, já nasci com coragem. Mas precisa, a primeira coisa é a coragem, gente. A primeira coisa é a coragem, depois vem o planejamento, depois vai atrás do dinheiro. Dinheiro que nunca tem, isso é questão de planejamento e prioridades. Ó, a Roberta tá aí para dizer que a primeira vez ela não veio por conta disso e deu certo depois, né, Roberta? Exatamente. Então, gente, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Roberta, foi ótimo. Eu que agradeço. A gente marca as próximas por aqui. Com certeza. Um beijo, Roberta. Vou tentar aqui salvar agora, gente. Eu acho que você vai precisar primeiro encerrar a live. Tá, então vou botar ainda aqui. Então tá. Tchau, pessoal. E aí vai aparecer. Um beijo, até mais.